Ele é o último humano vivo na Terra. Cada dia parece uma repetição, como se o próprio tempo o tivesse abandonado. Todos os recursos estão ao seu alcance, sem ninguém para impedi-lo. Seu quarto está montado bem no meio da rua, sem se importar com nada. Ele usa uma antiguidade de 1000 anos como pinico. Absurdo, mas extravagante. Não há ninguém para ajudá-lo, então ele não vê motivo para usar roupas. Ele acorda pontualmente às 6 horas, procurando o que encontrar em casa para comer. Alimenta suas galinhas criadas soltas com um mingau de aveia. Um agrado para elas. Alguns morangos frescos são o lanche perfeito da tarde. Ele usa um caminhão de bombeiros para regar seu milho. O gerador é abastecido com gasolina, fornecendo energia para sua casa improvisada. Ele liga o rádio, trocando de estação como de costume. Como sempre, ninguém responde, assim como em todos os dias dos últimos 3 anos. Depois de terminar todas as tarefas, vai até o maior campo de futebol para disputar uma final de Copa do Mundo contra uma modelo. Ele dribla a bola, chuta e marca, com a bola na rede, levanta os braços e grita: "Se a seleção nacional tivesse me convocado, já teria se classificado." Apesar de ter feito tudo da sua lista de afazeres, só se passaram 2 horas. Sem mais nada para fazer, ele se senta com a modelo e mata o tempo. Eles maratonam filmes de Hollywood e internacionais para espantar o tédio. Finalmente, a noite chega. A parte mais emocionante do dia está prestes a começar. Ele se espreguiça, boceja e caminha até o estacionamento subterrâneo. Hoje, escolhe uma Lamborghini para um passeio emocionante. Acelera pela rodovia, sentindo a adrenalina e a liberdade. O homem se levanta e ruge para a noite, deixando sua solidão escapar. De repente, ele para, horrorizado. Vê uma figura à frente. Gira o volante em pânico. O carro para a tempo, mas não sem bater no guarda-rail. Ele nem liga para os cortes no rosto. Em vez disso, pega uma lanterna e ilumina a frente. Seu coração dispara, dividido entre medo e esperança. No feixe de luz está uma garotinha segurando uma ovelha. Ao ver outro ser humano, ela se emociona ainda mais do que ele. Cai em prantos, soluçando descontroladamente, e se joga em seus braços, agarrando-se com força. Sentindo o calor do braço dela, ele finalmente tem coragem de acreditar que não está sozinho. Ele a leva para um abrigo e fornece todo tipo de comida. A menina devora tudo com fome, como se não comesse direito há muito tempo. Quando está satisfeita, conta que ainda há muitos sobreviventes por aí. Ele liga o rádio via satélite e, pela primeira vez em anos, recebe um sinal claro. A América do Norte já havia restaurado a ordem social. Eles montaram escritórios em 26 cidades ao redor do mundo para ajudar na reconstrução e reunir sobreviventes. Quem quisesse se mudar para a América do Norte ou reconstruir sua casa localmente, teria apoio da Coalizão Unida. O homem ficou tão chocado que parecia que 1 milhão de alpacas corriam pela sua mente. Então a empolgação o atingiu como um raio. Ainda havia pessoas. Depois de vagar por ruínas durante 3 anos inteiros sem ver uma alma viva, ele havia aceitado a solidão como destino. Mas agora havia esperança. Naquela mesma noite, os dois decidiram seguir para Bing, a cidade mais próxima com um posto da coalizão. Na manhã seguinte, eles arrumaram suprimentos e se prepararam para a jornada. No volante de um robusto G-Wagon, pegaram a estrada. De vez em quando, passavam por esqueletos humanos, lembretes cruéis do colapso do mundo. Durante uma parada, ele ensinou a menina a dirigir. Eles encontraram um pomar abandonado no interior. A garota pulou para explorar e encontrou várias melancias e uvas ainda crescendo. Ele jogou uma caixa vazia para ela e disse: "Colha umas frutas, já volto." Mas antes que ele se afastasse, ela correu atrás dele, com pânico no rosto. Ao descobrir que ele ia procurar suprimentos, insistiu em ir junto, suspirando. Ele entregou outra caixa para ela. "Temos que nos separar, senão não chegaremos a Bing amanhã. Só pegue mais frutas, eu volto logo. Não quero mais uvas, só não me deixe." Ela chorou, com voz trêmula e expressão de partir o coração. Ele congelou por um segundo, depois tocou suavemente o rosto dela e disse em voz baixa: "Você pode não querer uvas, mas agora eu quero." Com um olhar determinado, disse a ela: "Espere por mim aqui. Eu prometo que nunca vou te deixar. Nós somos uma família agora." Com isso, ele partiu, deixando a garota e seu carneirinho ali, observando ele desaparecer na estrada. E essa é a história que veremos hoje. Já sabe, né? Deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não estiver inscrito e hype este vídeo o máximo que puder. Dito isso, sem mais enrolações, bora continuar com essa história. Logo encontrou uma empresa de telecomunicações abandonada nas redondezas. Recuperou um lote de celulares e outros equipamentos de comunicação. Cheios configurou e testou vários aplicativos sociais, até que, para surpresa deles, conseguiu se conectar a uma plataforma estrangeira e havia muitos usuários do próprio
próprio país deles. A descoberta os encheu de empolgação. A esperança reacendera. Eles pisaram fundo, acelerando rumo ao destino. Mas assim que a empolgação passou, o instinto do homem falou mais alto. Tinha algo errado. Ele passou por incontáveis cidades fantasmas nos últimos 3 anos, sem ver ninguém. Como assim tantas pessoas apareceram de repente? Antes que pudesse entender, Shay revelou algo ainda mais assustador. Segundo a última atualização da Comunhão Norte-Yomnicônica, não havia um único homem sobrevivente encontrado em nenhum dos postos da coalizão pelo mundo. O homem ficou atônito com o anúncio, mas um segundo depois caiu na gargalhada, quase insano. Não tem mais homem no mundo. Isso quer dizer que eu sou o último de pé. Sou o sonho de toda mulher. Isso é loucura. Parece que vou rir até acordar de um sonho. Ele não tinha mais pressa na jornada. Em vez disso, desviou para um resort de águas termais abandonado. Sem hesitar, dirigiu o G-Wagon até o salão principal. Shay ficou confusa. Vamos para Bing hoje? Ele sorriu. Hoje não. Você vai tomar banho de fonte termal e ganhar uma nova roupa. Amanhã você vai chegar em Bing deslumbrante. Shay se iluminou de alegria, empolgada com a ideia de relaxar, mas sua animação logo sumiu. No fim, era só uma piscina aquecida por resistências elétricas. Ainda assim, em tempos como esses, até um banho quente parecia um luxo com o qual a maioria só podia sonhar. Quando a água esquentou, o homem se levantou para procurar roupas limpas para Shay. Assim que saiu pela porta, de repente se lembrou de uma questão importante. Correu de volta e gritou: "Desliga o aquecedor antes de entrar. É perigoso." Antes mesmo de terminar, Shay soltou um grito agudo na banheira. Acontece que ela já tinha se despido completamente, e agora o último homem do mundo tinha visto tudo. Mortificado, ele se virou e saiu correndo do quarto. No dia seguinte, quando se aproximaram do primeiro ponto de encontro em Bing, Shay de repente avistou algo nos campos. Figuras se movendo como se estivessem cultivando. Ela baixou o vidro animada e acenou, chamando por elas. Mas ao se aproximarem, a expressão do homem mudou drasticamente. Aquelas mulheres não estavam cultivando, elas estavam degolando outra mulher. Ele percebeu na hora que algo estava errado e gritou para Shay: "Acelera! Sai daqui!" As mulheres apenas encararam friamente enquanto o carro passava em alta velocidade, suas expressões vazias, ainda com sangue escorrendo das pontas das facas, pintando uma cena assustadora. Ao se aproximarem da cidade de Bing, viram algo ainda mais horrível: corpos de mulheres pendurados no viaduto. A expressão do homem ficou séria. Ele olhou para Shay e disse, com gravidade: "Bing talvez não seja o refúgio seguro que pensávamos." Ao entrarem na cidade, se aproximando do ponto de encontro anunciado pela transmissão, encontraram uma barreira na estrada. Um grupo de mulheres armadas montava a guarda, os olhos cheios de desconfiança. A líder do grupo rapidamente avistou o homem dentro do veículo. Num mundo onde nenhum outro homem vivo havia sido encontrado, sua presença imediatamente levantou o alarme. As armas foram levantadas. "Saiam do veículo, agora!" O homem pegou uma chave inglesa do carro, pronto para lutar por sua vida. Foi quando uma voz soou do lado: "Nana, eles estão com a gente." Uma garota com tranças duplas correu até eles rapidamente. Ela falou de imediato: "Ela é nova, não faz ideia de como as coisas funcionam aqui. Não liga pra ela. Ela era nadadora numa escola esportiva. Tomou tanto hormônio que quase virou um atum enlatado." Brincou. Enquanto falava, tirou alguns pedaços de chocolate da bolsa e entregou pra Nana. Chocolate era um luxo raro nesses tempos, e no momento em que Nana colocou as mãos nele, deixou os dois passarem sem dizer nada. De volta ao carro, Shay agradeceu sinceramente a garota das tranças. "Obrigada por nos salvar." O homem se inclinou pra frente. "Quem eram aquelas pessoas?" ele perguntou. A garota respondeu com naturalidade: "Aquele é o exército Dombei. Dentro do segundo anel, tudo ali era território deles. Civis não entram, especialmente homens falsos como você." Shay rapidamente disse: "Ele não é um homem falso." "Ele é," mas foi interrompida pelo homem que calmamente interveio. "Você sabe onde fica o posto dos sobreviventes agora?" A garota deu de ombros. "Eles foram expulsos do segundo anel, mas posso levar você até lá." Mas então a garota das tranças fez uma exigência. Queria o carneiro ou, bem, aquele revólver seu. Enquanto falava, pressionou o cano da arma contra a testa do homem. Ele não se mexeu. O carneirinho está com Shay desde o início. Ela nunca vai entregá-lo. A garota o encarou por um momento. Depois recuou de repente, dando de ombros. Tá bom. Eu levo vocês ao posto." Quando se aproximaram do local, ele comentou casualmente: "Vou descer aqui. Os estrangeiros que administram o lugar não são exatamente meus fãs." Mas quando ela já estava saindo do carro, estava com um carneirinho nos braços. O homem rapidamente segurou seu pulso, impedindo-a. Seus olhos
olhos estavam calmos, mas firmes, encarando os dela. Ela hesitou, suspirou e afrouxou o aperto do animal. Antes de partir, a garota das tranças inclinou a cabeça e deu um sorriso torto. Tenho que admitir, você tem mesmo um charme masculino de verdade. Depois que o homem e Shay foram embora, ela ficou ali parada, observando-os desaparecer, com um sorriso esperto e malicioso nos lábios. Logo, os dois chegaram ao posto de sobreviventes mais próximo. Assim que entraram, uma multidão de mulheres correu até eles, cercando o homem em frenesi. Algumas estavam tão empolgadas que começavam a tirar fotos, como fãs encontrando uma celebridade. O homem voltou a si e arrancou um celular das mãos de uma delas. Com os olhos se estreitando ao ler a tela, ela já tinha postado sua foto na rede de sobreviventes, a única rede social que restava. Em minutos, os comentários começaram a chover. Percebendo que estavam em apuros, o homem tentou sair. A mulher que havia postado a foto segurou seu braço e se recusou a soltar. Você não vai a lugar nenhum. Para seu espanto, o aperto da mulher era incrivelmente forte. Ele lutou com toda a força, mas não conseguia se soltar. Foi quando vários veículos apareceram, levantando nuvem de poeira. Em cima de um dos carros estava uma mulher sedutora que chamou com desdém. Onde está meu novo homem? Ao lado dela, a garota de tranças, a mesma que o ajudara antes. A mulher era ninguém menos que Kim Mina, comandante do exército Donbei. Sem dúvida, foi a garota das tranças que a trouxe até ali. Kim Mina sorriu. Faz tempo que não treino com um homem. Hoje à noite ele é meu. Uma mulher loira rapidamente tentou intervir, mas no momento em que abriu a boca, Kim Mina atirou na cabeça dela, sem hesitação, sem misericórdia. Ao ver a loira cair numa poça de sangue, a fúria do homem explodiu. Ele avançou contra Kim Mina com um grito, tentando tomar a arma de suas mãos. Pegando-a de surpresa, o homem a dominou por um instante, mas num piscar de olhos ela torceu o corpo e o jogou no chão. Quando Kim Mina estava prestes a se impor, o homem girou de volta rapidamente, prendendo a cabeça dela num estrangulamento firme. Os dois começaram a lutar num emaranhado de braços e pernas, girando como se estivessem numa dança caótica e cômica. Aproveitando o momento, o homem a imobilizou com uma chave de braço apertada, uma submissão sem escapatória fácil. À medida que aplicava pressão, os olhos de Kim Mina reviravam, dando sinais de exaustão. Suas guardas entraram em pânico, percebendo que sua líder podia realmente perder. Mas justo quando estavam prestes a intervir, Kim Mina abriu um sorriso maligno e confiante com uma das mãos. Ela gritou, abriu a mão dele como se não fosse nada e o arremessou no chão sem esforço. Deu um tapa nele sem hesitar e zombou. Se você não fosse o último homem vivo, eu nem me daria o trabalho com você. Humilhado, a raiva do homem explodiu. Ele desferiu um soco com a mão esquerda com toda a sua força. Ela pegou o soco com apenas 3 dedos, sem esforço. Ele tentou com a direita, mas de novo, com os mesmos 3 dedos, ela prendeu as 2 mãos dele como um torno de aço. Um pensamento aterrorizante surgiu em sua mente. Será que o apocalipse havia mudado as mulheres também? Será que agora ele era a espécie mais fraca viva? Desesperado, ele chutou selvagemmente as pernas de Kim Mina, mas ela nem se mexeu. Em vez disso, olhou para ele com um sorriso debochado. Então, de repente, uma sombra enorme surgiu sobre ela. Uma mulher negra feroz apareceu pilotando um trator, cravando-o entre Kim Mina e o homem, salvando-o no último segundo. Aquela mulher era a verdadeira lenda. Ela segurou Kim para trás. O homem pulou no carro, ligando o motor freneticamente, mas quando estava prestes a fugir, viu Shay escondida perto da porta. Por um momento, ele hesitou, mas no fim, não conseguiu deixá-la para trás. Enfrentando o caos e os tiros, correu e a arrastou para dentro do carro. Aquela mesma mulher que tinha vazado sua localização apareceu de novo, bloqueando o caminho deles. A raiva explodiu dentro dele. Aquilo tudo era culpa dela. Sem hesitar, ele balançou a chave inglesa com força. Sai da frente, droga! Kim Mina viu ele escapar e gritou imediatamente, não deixem ele fugir! Mas antes que a equipe dela conseguisse ir longe, o trator atropelou o teto do carro como se fosse papel. Enfurecida, Kim Mina pulou sobre o trator, arma em punho, e gritou, morra, seu traidor! Mas quando Kim Mina viu o olhar calmo e indecifrável nos olhos da mulher negra, ela soube na hora. Algo estava errado, e de fato ela virou a cabeça bem a tempo de ver a escavadeira balançando um carro inteiro direto contra ela. Bum! O veículo esmagou com precisão, atingindo a escavadeira com um estrondo. Enquanto isso, o homem e Shay entraram no carro, tentando escapar desesperadamente. Shay tentou fechar a porta, mas uma mão agarrou o lado de fora e um rosto familiar apareceu. Era a garota das tranças, sorrindo como sempre. Ei, voltei! Os olhos do homem se arregalaram e, sem dizer uma única palavra, ele pisou fundo no acelerador, lançando o carro para frente. Mas a garota das tranças segurava firme, se recusando a soltar a porta enquanto o carro acelerava. Para onde vocês estão indo? Me levem junto! Ela gritou. Eu sou do bem, eu juro. Shay retrucou. Foi você quem contou pra Donbei onde a gente estava.
A garota das tranças nem se abalou, sorrindo descaradamente. Ela disse: "Qual é? Não fiquem bravos, eu levo vocês dois pro sul. Tem um monte de suprimentos escondidos lá. A gente pode viver o sonho, só nós três. Eu, você e ele. Um homem, duas esposas, bem aconchegante, né?" Shay ficou em choque, sem palavras, olhos arregalados de incredulidade. O homem gritou: "Sonha!" e virou o volante bruscamente para jogá-la fora. Shay deu um chute na mão dela, que ainda segurava a porta. Ela finalmente perdeu o controle e começou a cair. No último segundo, ela agarrou a perna do cordeiro. O cordeiro começou a se engasgar, espumando pela boca e se debatendo em pânico. Shay chorava, incapaz de soltá-la. O homem gritou: "Solta! Ele vai morrer!" Por fim, Shay gritou entre soluços e soltou. Finalmente, ela lançou a garota das tranças longe. Uma mulher tão irritante quanto um mosquito. Shay desabou no banco, cobrindo o rosto e chorando alto. O alívio deles durou pouco. Pelo retrovisor, o homem viu dois carros se aproximando rapidamente. Seu rosto ficou sério. Ah, não! Era o exército Donbei, uma das maiores facções que restavam no mundo, e tinham achado ele de novo. No carro da frente, Kimina parecia empolgada. Não ficava tão animada fazia anos. "Quero aquele homem", declarou, sem vergonha nenhuma. "Volte comigo, seja meu marido guerreiro. Juntos vamos dominar isso aqui." O homem apenas olhou reto, com expressão fria. "Você não é o meu tipo." O sorriso de Kimina se transformou num rosnado. "Então me faça seu tipo." Ela gritou para seus soldados: "Aproxime, não deixem ele fugir." O homem não hesitou. Desviou bruscamente e bateu com seu carro no carro vermelho de Mina. Bam! O impacto fez tombar no banco. Depois, o homem freou bruscamente. Um dos carros perseguidores passou reto, e ele bateu na roda traseira. O carro inimigo perdeu o controle na hora, capotou e saiu da estrada. Assim que ele conseguiu respirar, olhou para cima. Kimina estava no ar, saltando direto pro carro dele, como se fosse uma super vilã do apocalipse. O homem gritou: "Que diabos tem de errado com você? Você tá maluca?" Mas Kimina pousou firme no lado de fora da janela dele, perfeitamente equilibrada. Ela deu um sorriso calmo e perigoso. Então, com um só movimento, levantou a mão direita, socou o vidro e arrancou a janela fora com um grunhido, jogando-a longe. Mas antes que ela pudesse fazer o próximo movimento, um rugido ensurdecedor de motores surgiu atrás dele. Uma gangue de motoqueiros em motocicletas personalizadas avançava como uma cavalaria do apocalipse. Kimina estreitou os olhos. Seu rosto ficou sério. "A Irmandade", ela murmurou. Liderando o grupo, uma mulher de cabelo raspado gritou: "Kimina, viemos resolver um assunto pendente. Sobre homens." Kimina zombou: "Minha gangue, estou caçando vocês há meses. E agora aparecem assim, de bandeja?" Ela zombou: "Um bando de mulheres duronas. Acham que são homens agora?" Antes que ela pudesse terminar, a garota das tranças sacou uma submetralhadora e abriu fogo. Várias motos explodiram em chamas, mas a Irmandade não recuou. Uma das motoqueiras, usando o capacete, puxou um extintor e despejou espuma na janela do carro da menina de trança. Outra, com o cabelo espetado, acendeu uma corrente de fogos de artifício e lançou direto no carro dela. Os fogos estouraram entre as pernas da garota de tranças num frenesi de luzes e explosões. Ela entrou em pânico, debatendo-se impotente. Seu carro esportivo perdeu o controle e, no mesmo instante, voou por cima do guarda-reio e desapareceu no desfiladeiro. De volta ao caos, Kimina pulou como um gato selvagem no teto do carro do homem. Ela apontou para a Irmandade e gritou: "Vem, homem falso! Mostra do que é capaz!" Sem hesitar, a equipe da Irmandade disparou ganchos. Um deles se prendeu com um cleque na porta do carro do homem. O homem olhou com descrença. "Que diabos está acontecendo?" Sui ergueu um machado de batalha e deslizou pela linha do gancho como uma tirolesa, aterrissando com força na traseira do veículo, avançando em direção ao teto. O homem começou a suar e tentou virar o volante, mas Sui disse calmamente: "Relaxa, estou do seu lado." Então, com um salto poderoso, ela girou seu machado em direção a Kimina. As duas rainhas do caos se enfrentavam sobre o carro em movimento. Kimina desviava por pouco de cada golpe, sua ferocidade inabalável. No meio da luta, Kimina sacou sua pistola e começou a atirar em Sui. Mas, para sua surpresa, os reflexos de Sui eram inacreditáveis. Ela desviava das balas enquanto se equilibrava no carro em movimento. As duas continuaram um duelo no teto, uma desviando do machado, a outra das balas. Um balé caótico de carnificina sem vencedora clara. Lá embaixo, o homem viu uma brecha quando Mina levantou a perna para dar um chute. Ele pisou no freio. Mina perdeu o equilíbrio e caiu sobre o capô. Sua pistola voou da mão. "Seu desgraçado!" ela gritou. "Vou cuidar de você esta noite." Com um rosnado, ela pulou de volta para o teto, voltando à luta. Desta vez, ela pressionou o ataque, empurrando Sui para trás e ganhando vantagem. Mas o homem não tinha terminado. Continuou pisando no freio, fazendo Mina cambalear a cada solavanco. Furiosa, Mina se irritou. Ela abriu o teto solar com um chute e enfiou seu salto alto direito no nariz do homem. Nesse exato momento, Sui aproveitou a chance. Seu machado desceu em direção às costas de Mina. Um som nauseante seguido de um grito abafado ecoou.
mas no movimento inesperado, ela escapou no último segundo como um fantasma. Ela olhou para o rasgo enorme em seu luxuoso casaco de pele, os olhos ardendo de raiva. Você arruinou meu casaco de pele, seu desgraçado. Sem hesitar, ela chutou Sui para fora do teto. Sui caiu, mas conseguiu segurar a borda da janela do carro a tempo. Kim-mina ergueu o machado, pronta para atacar, mas o homem pisou no freio de novo. Mina perdeu o equilíbrio e cambaleou para trás. Sui aproveitou a chance e puxou sua perna com força. O homem, ainda sangrando, virou o volante com tudo que tinha. Kim-mina voou do teto, caindo na estrada. Pela primeira vez, a feroz senhora da guerra parecia realmente desesperada. Ela gritou: "Amor, me ajuda!" Por um segundo, até aquela cena insana despertou um traço de pena. O homem não disse nada, apenas olhou em silêncio para ela caída, com sangue escorrendo em seu nariz. Mas então, Kim-mina girou o corpo, agarrou a linha do gancho ainda presa ao carro e se puncionou, chutando o rosto do homem, voltando para o teto com precisão assustadora. O rosto do homem empalideceu. Ela tinha voltado. Ele rapidamente pegou o lançador de gancho do banco do passageiro. Após carregá-lo, saiu pelo teto solar, mirando entre as pernas de Mina. Sem hesitar, puxou o gatilho. Kim-mina ouviu o estalo e girou o corpo num piscar de olhos. O gancho quase acertou, rasgando seu casaco já destruído. O gancho se prendeu a uma placa de trânsito à frente. Conforme o carro avançava, o lançador foi arrancado da mão do homem, puxando Mina pelo ar e a deixando pendurada na placa como um troféu. O homem finalmente respirou aliviado. Achou que estavam a salvo, até vê-la largar o casaco e cair descalça na estrada. Ela jogou fora os saltos, assumiu a posição de corrida e disparou como um míssil. "Ela está descalça e ainda está alcançando a gente", gritou o homem em pânico. Ele abriu o porta-malas e começou a jogar tudo fora. Sacolas, ferramentas, o que conseguisse encontrar, mas nada atrasava. Mina era implacável. Sui apertou o machado, pronta para o segundo round. Antes de continuarmos e saber quem vai vencer essa luta, eu quero saber quem são os inscritos de verdade aqui do canal do Onicaps. Aquelas pessoas que assistem os vídeos do começo ao fim e não perdem nenhum detalhe. Se você é um deles, você com certeza vai estar ouvindo isso agora. Então vá até a seção de comentários e comente a palavra teclado. Quero só ver quantas pessoas vão comentar quem são os inscritos de verdade aqui do canal. Dito isso, bora continuar com a história. Mina estava tão próxima que eles podiam ouvir a sua respiração selvagem do lado de fora da janela. As sobrancelhas de Kim-mina franziam em seu rosto ficou vermelho vivo. O homem gritou em pânico: "Ah, droga, ela vai se transformar ou algo assim." Nesse momento, Mina começou a suar frio, ofegando enquanto seu corpo tremia. Então, aos poucos, ela começou a desacelerar. Finalmente caiu de joelhos, soltando um rugido de frustração e raiva. Eles finalmente a haviam deixado para trás. Por enquanto, o grupo seguiu em frente, colocando mais distância entre eles e o caos. Quando já estavam a uma distância segura, Sui pulou calmamente do teto. Ela e seu grupo começaram a se aproximar. O homem ergueu a mão, cauteloso. "Que diabos são vocês?" Sui se levantou firme e disse: "Somos a Irmandade, Resistência do Norte, assim como você, homem de verdade." O homem retrucou: "Besteira, vocês são todos farsas." Uma mulher de cabelo espetado se intrometeu, ofendida: "Somos homens dessa nova era, assim como você, de carne e osso, reais." O homem não discutiu, apenas perguntou com calma: "Posso ir agora?" Sui deu um passo à frente. "Fique, lute conosco, lute pelos direitos dos homens." O homem esfregou as têmporas: "Eu não quero lutar, só quero um lugar para respirar. Minha cabeça vai explodir." A voz de Sui ficou séria: "Esse mundo agora pertence às mulheres. Não é seguro para os homens. Nós resistimos e precisamos de você. Você é nosso símbolo, nossa esperança." O homem olhou para os rostos esperançosos ao seu redor, tão desesperados, tão sinceros, e finalmente fez a pergunta que pesava em seu coração: "Se eu disser não, você ainda vai me deixar ir?" Ao ouvir a pergunta, Sui deu um passo à frente lentamente. O homem apertou o câmbio com força, pronto para fugir a qualquer momento, mas em vez de atacar, Sui tirou um colar do pescoço e o estendeu. "Onde quer que você vá, mostre isso, e nossos aliados vão te ajudar." O homem aceitou com um coração dividido, mas grato. Então, sem vergonha, pediu armas, gasolina e um monte de suprimento de sobrevivência. As mulheres da Irmandade nem piscaram, entregando tudo com orgulho. O homem, tocado pela generosidade, deu um soquinho com Sui e disse: "Valeu, irmão." Ele se virou pro resto, ergueu o punho e gritou: "Obrigado, irmãos, obrigado. Homens vivem, lutem pela masculinidade." Antes que o eco sumisse, seu carro já havia desaparecido no horizonte, deixando o grupo da Irmandade parado, completamente atônito. Momentos depois, a Irmandade explodiu em comemoração. "Somos homens, homens nunca morrem, lutamos pela masculinidade." Dentro do carro, Shay observava a comemoração e disse suavemente: "Eles realmente te admiram." O homem revirou os olhos e resmungou: "São todos malucos. Quem diria que esse cara cheio de maquiagem e sarcasmo era na verdade o último homem na Terra?" Após se separarem da Irmandade, ele e Shay seguiram para o norte. Ao se aproximarem da ponte Jongyang, notaram um bloqueio na estrada, mas não havia uma alma viva à vista. O homem saiu do carro, pretendendo remover os destroços, mas de repente um grupo de mulheres desceu da ponte em cima, emboscando-o. Apavorado, ele se virou e saiu correndo, gritando: "Shay, liga essa droga de carro!" Mas antes mesmo que
ele alcançasse a porta, mais veículos surgiram atrás deles, cortando todas as rotas de fuga. O homem sacou sua arma e gritou: "Venham, vamos resolver isso agora!" Um segundo depois, ele foi derrubado no chão. Tanto ele quanto Shay foram forçados a se ajoelhar, com as mãos amarradas. A líder, uma garota com 2 rabos de cavalo, se aproximou e exigiu saber de onde eles vinham. Os dois dispararam respostas diferentes no impulso. Aquilo bastou. Foram acusados de serem espiões. Estavam prestes a serem jogados da ponte quando, em desespero, Shay gritou em seu dialeto natal, xingando. Ela jurava que não eram espiões. A comandante dos rabos de cavalo franziu o senho, sentindo algo estranho, e ordenou à sua equipe: "Parem, levem eles de volta primeiro." O homem parecia completamente derrotado ao se afundar no veículo deles. Foram levados até uma propriedade enorme, com uma entrada grandiosa marcada em letras ousadas: Mansão John Mann. Ao atravessarem o pátio, o homem olhou em descrença. Todas as mulheres vestiam roupas tradicionais Han. Parecia mais um drama de viagem no tempo do que uma base pós-apocalíptica. Cada movimento daquelas mulheres era elegante e refinado, e o homem claramente tinha uma fraqueza por esse tipo de atmosfera. Mesmo preso, não conseguia evitar lançar alguns olhares a mais. Eventualmente, chegaram a um pavilhão encantador, de onde risadas femininas ecoavam suavemente. No chão, alguns filhotes de panda rolavam e brincavam. Era uma cena surreal de paz em meio ao mundo quebrado. A garota dos rabos de cavalo empurrou o homem. Tem algo estranho nesses dois. Sentada no centro do pavilhão, estava uma mulher claramente no comando. Seu nome era Shin Yin. Ela encarou o homem por um longo tempo, sem dizer uma única palavra. O homem começou a se remexer, desconfortável. Quanto mais ele olhava ela, mais inquieto se sentia. Ela parecia muito com Kim Mina. Seriam irmãs? Se fosse, ele talvez tivesse escapado de um pesadelo para cair direto em outro. Após um longo silêncio, Shin Yin finalmente falou: "Você é o homem, não é?" As mulheres engasgaram. Olhares alternativos surgiram, mas o homem permaneceu calmo, respondendo com naturalidade: "O que me entregou?" Xing sorriu levemente. "Sutil. É o cheiro. Você cheira como um homem. Sente-se. Não precisa ficar nervoso. Vou tratá-lo como qualquer outro. Nem mais, nem menos." Sem ter opção melhor, o homem cedeu, levando Shay com ele para dentro do pavilhão. Assim que se sentou, outras mulheres o rodeavam, empurrando doces em sua boca como se ele fosse da realeza. Enquanto isso, a garota dos rabos de cavalo se encostava em uma coluna, observando-o com um olhar calculista. Com a boca cheia, o homem murmurou para Xing: "Se você diz que sou apenas um convidado comum, então você se atreve a me deixar ir?" Xing respondeu com calma: "Por que eu impediria? Se quiser ir, então vá." As palavras dela fizeram tanto o homem quanto a garota congelarem. Ele se recuperou rapidamente e estreitou os olhos. "Está falando sério?" Xing deu um sorriso astuto. "Claro que estou, mas tem uma condição. Terá que me vencer em uma rodada de Fei Wan. Um duelo poético baseado em uma única palavra escolhida. Ambos os lados devem alternar versos contendo essa palavra. Quem hesitar primeiro, perde. A palavra de hoje, coração." Uma mulher de verdade se aproximou com graça, passou a manga pelo rosto do homem e recitou suavemente: "Para ganhar um coração verdadeiro e envelhecer, sem jamais se separar." O homem respondeu sem hesitar: "Corações feridos vagam por terras de Qinhan. Palácios se tornam poeira e areia." Uma mulher de amarelo o seguiu gentilmente, pousando a mão em seu ombro. "A madeira na montanha, um galho na árvore. Meu coração anseia por você, mas você não vê." Shay, furiosa com a flertação, disparou: "Meu coração não é como o delas. Prefiro ser jovem do que divina." Então veio uma mulher de roxo, deslizando por trás com um balanço sedutor, sem abelhas, sem borboletas. "Procurem-me. Minhas vestes vermelhas se foram. Meu coração, gasto." O homem nem olhou para ela, recitando calmamente: "Meu coração é como madeira morta. Meu corpo, um arco. A deriva, eu." A mulher de roxo fez beicinho, voltando-se para Xing com frustração fingida: "Vê? Ofereço meu coração à lua e ela apenas ilumina a sarjeta." O homem calmamente pegou um doce, deu uma mordida e disse com firmeza: "Embora velho e gasto, o corcel ainda sonha em galopar 1000 milhas. Mesmo ao entardecer, o coração do herói brilha forte." Xing observava o tempo todo. Ao ouvir essas palavras, ela percebeu: aquele homem não era alguém para se brincar. Sua visão sobre ele mudou. Quando a mulher de verde estava prestes a recitar de novo, Xing ergueu a mão: "Basta, parem de provocá-lo. Vocês agem com charme e sedução, mas aos olhos dele, vocês são apenas demônios tentando arrancar sua carne." As garotas fizeram um beicinho. "Ah, que homem mais entediante! Parece até um monge virgem." Xing se virou para o homem e disse gentilmente: "Agora entendo seu coração. Vá em frente, coma. Quando terminar, eu o acompanho até a saída." Mas antes que o homem pudesse responder, Hongyin deu um passo à frente, sua voz urgente: "Xing Yin, ele não pode partir." Xin respondeu
respondeu calmamente, seu tom sereno. Ele é um homem adulto. Se quiser ir, quem somos nós para impedi-lo? A menos que tenha um motivo. Hong-in não hesitou, porque eu quero dormir com ele. Suspiros ecoaram pelo pavilhão. Então ela acrescentou ainda mais alto, quero ter filhos com ele. Hong-in não tinha terminado com aquele homem. Finalmente temos uma vantagem na campanha do norte. A facção Lindon se unirá a nós. O exército do norte vai se fragmentar. Podemos unificar toda a terra. Ele é nosso trunfo. Shen-Yin, já descendo parte do caminho, parou. Seu tom era frio. Não é assim que eu vejo. Ela se virou de volta, expressão calma, porém firme. Hong-in, ao entrar nesta propriedade vestida desse jeito, esqueceu o nosso código? Hong-in congelou. Era verdade. Ela não havia seguido o código de vestimenta, que era algo tradicional da mansão, mas rapidamente rebateu, apontando para o homem com convicção ardente. Não me importo, eu vou dormir com você. Com isso, ela girou os calcanhares e saiu da mansão John Man, com sua comitiva a reboque. Até mesmo Shen-Yin, geralmente composta e imperturbável, pareceu incerta por um momento. Por fim, ela se dirigiu ao homem. Dentro desta propriedade, você está seguro. Fora dela, cabe a você conquistar sua liberdade. A escolha é sua. O homem soltou um longo e exausto suspiro. Porque minha vida nunca pode ser normal por 5 minutos. No fim, ele decidiu ficar na mansão, ao menos por alguns dias de paz. Na manhã seguinte, ele estava no pavilhão fazendo exercícios com um banco de pedra quando Shay apareceu saltitante, radiante. Olha, olha, gostou da minha roupa nova? Shay havia trocado para uma roupa esvoaçante, com o cabelo preso num coque fofo. Estava mais charmosa e divertida do que nunca. O homem sorriu e fez sinal para ela que ela se sentasse. Vamos disputar queda de braço, mas nada de pegar leve. Quero força total de mamadeira. Shay tentou com tudo, mas ainda assim perdeu sem oferecer muita resistência. Esfregando o pulso dolorido, ela fez bico. Você não consegue vencer mais ninguém, então está me usando para se sentir forte, né? O homem se desculpou rapidamente, massageando seu pulso com cuidado. Ele murmurou para si mesmo, ainda confuso. Porque todos os grupos de mulheres com quem me deparo ultimamente são assim. Todas lutam como se fossem feitas de outro material. Nesse momento, Xing se aproximou, curiosa. O que vocês dois estão fazendo? O homem olhou para cima com um sorriso. Queda de braço. Quer tentar? Xing balançou a cabeça a princípio. Esse tipo de jogo não é muito minha praia. Mas depois de muita insistência, ela suspirou e se sentou. Momentos depois, tivesse ela deixado ele ganhar ou não, ela sorriu e disse: bem, parece que os homens ainda são mais fortes, afinal. O homem olhou para sua mão, desapontado. Não era o resultado que ele esperava. Do nada ele perguntou: qual é sua relação com Hong-in, afinal? Shen-Yin respondeu com calma: Yin fornece força. Eu cuido dos recursos. Ela luta, eu financio. Juntas mantemos Jiang'an saudável. Então ela olhou para cima com um sorriso. Falando nela, o homem se virou e quase engasgou. Hong-in estava parada bem atrás dele, vestindo nada além de um tradicional hanfu de seda. Ele deu um grito e saltou para cima da mesa de pedra. O quê? Hong cruzou os braços e disse calmamente: relaxa, só quero dormir com você, não te comer. Shen-Yin comentou com um sorriso: ela é linda. Por que esse nervosismo todo? Aquilo foi a gota d'água. O homem explodiu. Por que diabos eu deveria estar bem com isso? Acham que só porque o mundo virou do avesso vocês podem inverter os papéis e sentar em cima de mim agora? Querem me manter como um bichinho de estimação? Um brinquedo? Continue sonhando, moça. O que acontece comigo, eu decido. E se alguém for dormir com alguém aqui, sou eu que durmo com você, não o contrário. Hong deu de ombros, como se não fosse nada. Qual a diferença? Para de bancar o tímido. Vamos resolver no braço. Quem vencer, dorme com quem perder. O homem rugiu. Eu dormiria com todas as mulheres deste lugar antes de sequer olhar pra você. Continua sonhando. Ele saiu furioso, arrastando Shay com ele. Vamos caçar libélulas. Naquela noite, Hong entrou marchando na mansão, com uma garrafa de bebida na mão. Deu um gole gigantesco. Suas bochechas ficaram vermelhas na hora. Então, sem avisos, quebrou a garrafa no chão com um estrondo. Arrombou a porta do quarto do homem com um chute. Juro que hoje à noite eu vou te conquistar, gritou ela, avançando em sua direção. Ele recuou rápido, o pânico tomando em seus olhos. Tateou debaixo do travesseiro e puxou uma pequena faca de frutas para se defender. Mas Hong-in, comandante do UR, nem piscou. Deu-lhe um tapa tão forte que ele voou para a cama como um boneco de pano. Hong pulou em cima dele, imobilizando-o. Estava determinada a provar sua dominância fisicamente. Mas o homem não ia se render fácil. Mordeu forte a orelha dela, recusando-se a ceder. Assim, sangue escorreu. A expressão de Ying escureceu. Tudo bem então, você pediu por isso. Ela ergueu as mangas e, sem piedade, começou a esbofetá-lo sem parar. 18 tapas no rosto em sequência. O homem ficou completamente atordoado. O poder de combate dela era inacreditável. Ele não teve chance e caiu derrotado, mole e sem fôlego. Hong o despiu sem hesitar, alegando que aquilo ajudaria a analisar melhor os detalhes da luta. Ofegante, o suor escorregando pela têmpora, ela olhou para o homem agora nu. Algo nela suavizou. Estava prestes a oferecer um raro momento de ternura, quando ele se lançou à frente e deu uma cabeçada certeira no nariz dela.
dela. Mas aquele era Hong Yin, comandante do núcleo de Xiang. Além de forte, era resistente. A cabeçada mal o afetou. Furiosa, ela agarrou o homem pela gola e rosnou: "Tá maluco?" Então devolveu a cabeçada, rachando o crânio dele. Sangue jorrou. Ele caiu, mas Hong Yin ainda não havia terminado. Começou a socá-lo repetidamente no rosto. "O quê? Eu não sou boa o suficiente pra você?" gritou. "Me recusa, mas dormiria com qualquer galinha em Jungan? Acha que é algum tipo de imperador escolhendo concubinas? Você é uma ferramenta, uma mercadoria, um mascote. Não é nenhum senhor. E com certeza não é realeza." Quando terminou, o homem estava todo arrebentado, ensanguentado. Mal conseguia respirar. Até sua última força havia desaparecido completamente. Hong olhou para ele. Um lampejo de arrependimento passou pelos olhos dela. Talvez tivesse ido longe demais, mas ainda assim não pretendia deixá-lo livre. Chamou uma garota que assistia tudo de longe. Dá as pílulas de vigor para ele. Com os lábios rachados, o homem soltou um último rosnado de desafio. A garota tentou enfiar os comprimidos azuis na boca dele, mas ele cuspiu tudo. Ela ficou pálida. Ah, não. Ele mordeu a língua. Hong Yin congelou. O choque a fez voltar à razão na hora. O último homem vivo preferia se matar a ser usado. Se ele realmente morresse, não haveria mais com o que brincar. Depois de uma correria frenética, Hong Yin e a garota conseguiram impedir que ele arrancasse a própria língua. Hong gritou: "Qual seu problema?" Nesse momento, Xing finalmente chegou, entrando calmamente, só para encontrar o caos completo. Seu rosto escureceu. "Hong Yin, sai de cima dele agora. O inimigo vai alcançar a linha de frente em 30 segundos. Você precisa ir para Tai e preparar a defesa imediatamente." Mas Hong nem se mexeu. "Já vou acabar", respondeu, ainda sobre o homem. Xing estava furiosa. "Eu disse, sai de cima dele." Ela se virou para a garota ao lado. "Joey, tira ela daqui. Faz ela voltar ao normal." Mesmo assim, Hong Yin se recusava a sair. "Me deixa só terminar isso, depois eu vou." Aquilo foi a gota d'água. Xing, normalmente cheia de graça e paciência, perdeu o controle. Toca nele de novo e nossa aliança acabou. Se encostar nele de novo, seu KO vai perder tudo. Sem suprimentos, sem apoio, Saidinan nunca mais cruza o rio Exlion. Percebendo que Xing não estava blefando, Hong finalmente saiu da cama, embora visivelmente irritada. Ela se aproximou de Xing e murmurou: "Qual é o seu problema? Ele é o último homem na Terra. Você não quer usá-lo? Está planejando mantê-lo como algum tipo de mascote?" O tom de Xing suavizou. "Ele é uma pessoa, não um brinquedo." Mas Hong a cortou e saiu andando, dizendo por cima do ombro: "Tanto faz, ele nem está funcionando mesmo. Fica com ele se quiser." Depois chamou: "Joey, fica aqui e mantém ele sob vigilância." Depois de que todos saíram, o homem ficou sozinho à beira do lago. Tudo que passou o havia esgotado física e mentalmente. Xing e Shay eventualmente se aproximaram. Xing perguntou: "A língua não funcionou. E agora? Vai se afogar?" O homem deu uma risada fraca. "Achei que um mundo governado por mulheres seria mais gentil. Acontece que não se trata de gênero, mas de poder." Ele olhou para ela. "Então qual é o plano que você tem para mim?" Xing sentou-se ao lado dele e disse calmamente: "Se recomponha. Você ainda não quer chegar ao norte?" O homem sorriu de canto. "Ainda quero. Poupe-me da ensinação de policial bom e policial mau. Você nunca teve a intenção de me deixar ir." Xing sustentou o olhar dele. "Pelo contrário, quero que você esteja fora daqui o quanto antes. Você não é tão valioso quanto pensa. Mantê-lo aqui só trará desastre para Jingguan." O homem a olhou, surpreso. Seu rosto estava machucado e inchado como um saco de pancadas. "Espere, você não quer o último homem vivo?" ele perguntou. Xing respondeu sem hesitação: "Quero." Sua honestidade direta deixou até Shay de olhos arregalados. O homem encarou aquela mulher elegante e decidida, lembrando-se de como ela o havia protegido, acolhido e até enfrentado Hong por causa dele. Tudo aquilo havia despertado algo em seu coração, algo terno, algo precioso. Ele sussurrou: "Jian." Então, com os lábios inchados, inclinou-se para beijar sua bochecha. Mas Xing se levantou de repente. Sua voz era gélida: "Eu quero um homem, mas você não é um." O rosto dele se desfez. "O que foi que você disse?" Xing Yin olhou para ele e disse, firmemente: "Os homens que eu lembro não desmoronam em autopiedade no primeiro sinal de problema." O homem apontou para o próprio rosto inchado e machucado. "Autopiedade? Você acha que eu pedi por isso? Eu sobrevivi num mundo infestado de monstros, completamente indefeso. E você chama isso de pequeno contratempo? Está falando sério?" Xing não reconheceu o desabafo dele. Apenas disse: "Pensei que tinha encontrado o último homem na Terra, mas tudo o que vejo é um garoto em sua primeira viagem longe de casa." O homem não discutiu, apenas suspirou. Se levantou e se virou para sair. Enquanto caminhava, murmurou: "Você está certa. Sem força, eu não sou nada. Vou apenas voltar para Xiwan." Xing fixou o olhar nas costas dele, sua voz subindo com frustração. "A força não é tudo o que faz um homem. Coragem, razão, confiança e força de vontade. É isso que define um homem de verdade." Seu tom ficou mais confiante. "Você sabe que não pode voltar para Xiwan. Seu futuro é o caos. Você nunca terá paz. E a única arma que você tem, a única que é verdadeiramente sua, é o quê? Ninguém mais neste mundo ainda possui a vontade de um homem." Sem se virar, o homem murmurou: "Isso não é um homem que você está descrevendo. É um super-herói." A voz de Xing Yin soou firme e inflexível. "Ser o único significa que você precisa superar. Só se restou um homem. Então sim, ele precisa se tornar um super-herói." O homem parou de andar. Xing continuou: "Você me perguntou por que as mulheres mudaram. Porque você é o único homem. Porque
porque não viu mais ninguém em 3 anos? Eu não sei, mas você pode descobrir por si mesmo e por todos nós. Se a resposta não está aqui, vá para a América do Norte. Se não estiver lá, vá para a Europa, a África, qualquer outro lugar. Apenas continue até encontrar. Mas o homem ainda parecia um balão murcho, caído, sem vida. Ele se virou e murmurou. Você fala como se fosse algo sábio, mas honestamente, o que vai ser diferente lá fora? Xing quase gritou. Você não entende? Você não está fugindo da morte. A América do Norte não terá babás, nem palácios, nem paz e sossego. Vai ser caos, medo e desconhecido. Você não pode fugir, você tem que encarar. Essa é a única forma de recuperar sua força e provar que é um homem. Enquanto ficar nesse pátio, você não é nada. Sem força, sem liberdade, sem masculinidade. Entendeu? O homem ficou em silêncio. Parecia pensativo, ou talvez apenas entorpecido. Então, sem dizer uma palavra, ele subiu na borda do muro do jardim e mergulhou direto no lago. Mas ele não estava desistindo. Aquele salto foi um ponto de virada. As palavras de Xing finalmente haviam despertado algo dentro dele. Ele tomou sua decisão. Buscaria a verdade sobre este mundo em ruínas. Antes de partir, tentou confiar Shai a Xinlin, esperando que ela pudesse cuidar dela como uma verdadeira irmãzinha. Mas Shai balançou a cabeça com firmeza. Recusou-se a ficar para trás neste mundo despedaçado. Eles já não eram apenas companheiros, eram tudo que restava um para o outro. Ao amanhecer do dia seguinte, Xing escoltou pessoalmente o homem e Shay até os portões da mansão Jiang. Mas do lado de fora, foram bloqueados. A guarda armada de Hong já os esperava, armas em punho, impedindo a passagem. Xing estreitou os olhos. Saiam da frente. As mulheres hesitaram. Embora temessem Xing, suas ordens eram claras. Ninguém sai, sem mais uma palavra. Xinyin lançou um brutal chute giratório. Uma das guardas foi arremessada como uma boneca de pano, colidindo contra um carro próximo e estilhaçando o para-brisa. Todos ficaram paralisados de choque. Xing gritou, a voz trovejante. Estou escoltando pessoalmente. Quero ver quem ousa me impedir. E então marchou à frente. Por onde passava, as mulheres da cidade se abriam como ondas. Enquanto isso, fora da cidade, Hong havia alinhado sua fileira de caminhões de batalha em formação perfeita. À distância, uma coluna separada de veículos rugia em direção a eles. No topo de um tanque gigantesco ao centro estava uma mulher temível. Era ninguém menos que Xing, a impiedosa comandante do Exército do Norte, que queria o homem para si. Seu comboio atravessava as planícies com força, rivalizando com Wong Tuan em poder. A tensão cortava o ar enquanto as duas facções se encaravam, o confronto inevitável. Então, a tenente de Hong pegou o rádio e disse uma única palavra: vão! Imediatamente, um canhão vermelho à esquerda rugiu, pneus cantando, arrastando um enorme cabo de aço atrás de si, correndo direto pro caos. No exato momento, um caminhão verde à direita também rugiu com os pneus cantando, acelerando à frente. Um cabo de aço grosso, escondido na grama alta entre os dois caminhões, se esticou de repente como uma armadilha mortal. O comboio do Exército do Norte, avançando a toda velocidade, não teve tempo de reagir. Um por um, seus veículos colidiram com o cabo, pneus estouraram, para-brisas se estilhaçaram e corpos foram lançados como bonecos. O caos explodiu instantaneamente antes mesmo de um único tiro ser disparado. O Exército do Norte já sofria pesadas baixas. Fumaça subia ao céu. Gritos de dor ecoavam ao redor. Xing ergueu as duas mãos, sinalizando para seu comboio parar, de pé sobre seu veículo. Ela nem sequer olhou para os feridos. Em vez disso, gritou: Hong, você viu meu marido? Hong não reagiu à provocação. Sua voz era cortante. Você está quebrando o cessar-fogo? Xing sorriu com desdém e respondeu sombeteiramente: olha só essa roupa provocante. Você com certeza está caçando o homem. A expressão de Hong se fechou. Se quer guerra, tudo bem. Vamos resolver isso aqui e agora. Mas não se esqueça, quando Xinyin trouxer a Liga do Sul, você não vai segurar Jungmann nem por um único dia. Xing revirou os olhos. Eu só tenho uma coisa na cabeça, cara. Não me importo com tratados ou ligas. Não me venha com tédio nesse tom. Hong já cerrava os punhos, frustrada pelo desastre da noite anterior. Ela estalou: eu não vi o seu maldito homem. A voz de Ying tornou-se gélida. Mas se ousar cruzar o rio Song, eu vou matar até o último que pareça um homem. Xing apenas sorriu de lado. As garotas do sul são o mesmo problema. Enquanto isso, Xing dirigia pessoalmente o homem e Shay em direção a Xangai. As ruas estavam limpas e organizadas, com mulheres elegantes vestidas passeando como se o apocalipse jamais tivesse tocado aquele lugar. Shay olhou pela janela, sua voz carregada de saudade. Essa é minha cidade natal. Posso voltar para vê-la de novo, mesmo que ninguém esteja me esperando? Xing assentiu suavemente. Claro, só não deixe que isso parta seu coração. O mundo não é mais o mesmo. Nesse momento, o homem estreitou os olhos, percebendo algo estranho num beco. Um grupo de mulheres cercava alguém, mãos tateando, vozes provocativas, zombando de uma pessoa caída no chão, quase inconsciente, claramente incapaz de reagir. Mas o que chamou a atenção do homem foi o corte
corte de cabelo rente e a barba por fazer naquele rosto. Aquilo não era qualquer pessoa, era um homem. Ele congelou. Espere, eu pensei que fosse o último homem na Terra. Quem diabos é aquele? O homem gritou. Pare o carro! Ying, olhe! Aquilo é um homem! Aquelas duas mulheres estão assediando um homem. Tanto o Xinyin quanto o Shay viraram-se para olhar no beco. Mas já haviam passado. Era tarde demais para ver qualquer coisa daquele ângulo. O homem soltou o cinto de segurança, pronto para saltar. Não vá, Xinyin alertou, severa. Isso não é algo que você possa consertar. Temos que ir, ele retrucou. Ele é um dos nossos, outro homem. É muito perigoso, respondeu Xing. E essa cidade já foi limpa. Não deveria haver mais homens aqui. O homem não ouviu. Pegou uma arma do banco de trás. Então vou verificar por mim mesmo. Correu de volta até o beco, apenas para ver um homem de bigode, atordoado, sendo puxado pelo braço. Uma das mulheres zumbou. Nem aguenta uma noite e ainda se chama de homem? O homem do bigode tentou reagir, mas seus braços se moviam fracos, quase sem força. Soltem ele! O homem gritou, levantando a arma. A mulher se virou para ele, o rosto iluminado de entusiasmo. Esse é ainda mais bonito. Sua amiga riu com malícia, olhos brilhando. Essa voz, Deus, me dá arrepios. Vendo que elas não se intimidaram, o homem puxou o ferrolho da arma com um estalo seco. Um aviso claro. Assim que perceberam que ele não estava blefando, os sorrisos zombeteiros desapareceram. Nesse instante, dois faróis intensos iluminaram o beco, cegando momentaneamente todos ali. Xing havia trazido o carro até o homem. A sirene no teto ainda piscava. As mulheres semicerrando os olhos para enxergar através da luz. Viram a placa do carro e empalideceram. Era do governo, uma das mulheres murmurou, sabendo que estavam encrencadas. As duas recuaram, largando o homem do bigode com irritação. Shay desceu do carro e o homem baixou a arma enquanto a tensão diminuía. Ao se aproximar, sob os faróis, ele olhou fixamente para o homem do bigode, que também o encarava com desconfiança. Os olhos do homem analisaram a barriga reta do outro e o leve inchaço no peito. Uma terrível realização o atingiu. Ele estendeu a mão e puxou o bigode do outro. Como suspeita, era falso. Seu coração afundou. Xing estava certo o tempo todo. Realmente não havia mais homens ali. Então o olhar do falso homem caiu sobre o colar pendurado no pescoço dele, o mesmo que Sui havia lhe dado, símbolo da resistência masculina. Os olhos da pessoa se arregalaram. Espere, você é o Bang? Um estrondo ensurdecedor interrompeu a frase. O carro de Xing foi atingido por outro veículo em alta velocidade. Os vidros se estilhaçaram instantaneamente. O impacto a jogou contra o airbag, sangue escorrendo da testa. A frente do outro carro estava destruída. Fumaça espessa saía. Os airbags haviam sido acionados, mas dentro da destruição não havia um arranhão sequer. Era Naja, sorrindo como o diabo. Ela sussurrou. Você foi um homem difícil de encontrar. De alguma forma, ela escapara de Hong e o seguira até ali. Os olhos de Xing se arregalaram. Ela gritou para o homem. Corra, deixa isso comigo. O coração dele afundou. Aquela mulher era incansável. Como conseguiu segui-los até ali? Naya entrou em outro carro próximo e gritou para o motorista. Vá atrás deles. Sem dizer mais nada, o homem agarrou a mão de Shay e correu. Vamos sair daqui. Logo fora do beco, viram uma velha bicicleta encostada na parede. Sem tempo para pensar, ele colocou Shay no cesto dianteiro e começou a pedalar com tudo que tinha. Mas atrás deles, a capanga de Naya saiu correndo do beco. Corria com uma velocidade assustadora, como uma predadora atrás da presa. O homem derrubava todas as mesas e cadeiras que encontrava pela estrada, tentando atrasá-la, mas só ganhava segundos. Ela estava alcançando novamente. Foi quando Shay viu a pistola presa à cintura dele. Sem hesitar, ele a pegou e destravou com habilidade. O homem ficou surpreso. Quando ela aprendeu a usar a arma, Shay levantou a arma, mirando na perseguidora, mas suas mãos tremiam. O dedo estava congelado no gatilho. Quando a inimiga se aproximou, Shay mordeu o lábio, fechou os olhos com força e atirou. O disparo soou, mas errou. A bala passou reto. A arma escorregou de suas mãos e caiu no chão. Exausta, ela desmaiou e tombou para frente. O homem a segurou pela camisa a tempo. Com uma mão segurando e a outra pedalando como um louco, ele continuou correndo, sem ousar olhar para trás. Quando chegou ao cruzamento movimentado, gritou: Espiões do Exército do Norte! Como esperava, a multidão reagiu imediatamente com hostilidade, seus olhares se voltando contra os perseguidores. As agentes foram obrigadas a reduzir o passo, com medo de serem cercadas pelas mulheres ao redor. Aproveitando a chance, o homem entrou em um beco estreito, mas as perseguidoras não eram amadoras. Observaram a cena por um momento e logo se dividiram para cercá-lo por outro lado. Olhando para trás e não vendo ninguém, o homem caiu. Um arrepio subiu em seu peito. Ele encarou a estrada à frente. Havia uma grande chance de que estivessem dando a volta. Ao se aproximar da encruzilhada, seu corpo se resetou, pronto para um confronto repentino. Foi então que uma porta à beira da estrada se escancarou. Uma voz chamou lá de dentro. Por aqui, rápido! Era ninguém menos que o homem da barba falsa que ele acabara de resgatar. Sem perder tempo, ele agarrou Shay e entrou correndo pela porta. Momentos depois, os perseguidores chegaram, vasculhando as ruas com olhos estreitos, mas o homem havia desaparecido quando ela olhou para a placa acima da porta. Seu rosto congelou. Lá estava, entalhado na madeira desgastada. Irmandade dos Homens, Jang e Brent. Um choque de inquietação atravessou seu coração. E essa história vai ficando por aqui. Se você gostou, comente pedindo pela parte 2. E se ainda não deixou seu
seu like no início do vídeo, aproveite agora para fazer isso. E se inscreva no canal também se não estiver inscrito. Considere também se tornar um membro se quiser apoiar o nosso trabalho, que é feito com todo o carinho. Enquanto espera pelo próximo vídeo, assista o vídeo que está na sua tela, que também está muito bom, e entre em nosso servidor do Discord para conversar com a gente. Estamos quase batendo 2.000 membros. Eu fico por aqui e é claro que eu te vejo no próximo vídeo.